minérios. Ele que já foi premiado com o prêmio Olof Palme, instituído pela Suécia, de Direitos Humanos, que dá para se dizer que é uma prévia do Nobel da Paz. Ele, inclusive, ano passado, esteve indicado ao Nobel da Paz, que foi recebido pelo presidente Obama dos Estados Unidos. Mas ele, mais uma vez, este ano, está entre os indicados por seu impressionante trabalho humanitário. Ele tenta chamar a atenção do mundo para o que o seu país está vivendo. A sua palestra ontem emocionou as centenas de pessoas que lá estavam, assim como esta manhã no Salão de Atos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E extraindo um pouco das informações que estão aqui nos jornais, presidente Monsanto, Vossa Excelência, que é médico, pode entender um pouco a preocupação deste profissional da saúde, que começou a sua vida jovem, filho de um pastor da igreja pentecostal do seu país, na infância acostumando a acompanhar o pai a hospitais, o pai pastor, o pai rezava pelos pacientes vítimas da guerra, e ele se lembra de ter perguntado por que o pai não ajudava as vítimas, em vez de se limitar a rezar por elas. E eu ouvi a resposta do pai: rezo porque não sou médico. Ele então colocou na cabeça que deveria ser médico e formou-se em medicina no Burundi, com especialização em ginecologia e obstetrícia na França. Mukwege viu o seu trabalho ganhar relevância internacional em 2008, ao receber exatamente o prêmio Olof Palme, instituído em homenagem ao ex-primeiro-ministro da Suécia e considerado uma espécie de preliminar para o prêmio Nobel da Paz. Ele também foi agraciado com a Legião de Honra da França, a mais alta condecoração concedida pelo governo francês, e com o título de Africano do Ano em 2008 pelo jornal nigeriano Daily Trust. Ele, em sua palestra, falou de uma guerra que já dura mais de 10 anos em seu país. E ele diz que a guerra não é entre grupos que queiram controlar o território. Não é uma guerra entre tribos, entre raças, entre religiões ou mesmo entre etnias. É uma guerra pelo controle das minas de coltan e de cassiterita, minérios utilizados na fabricação de telefones celulares e nos laptops. Há multinacionais interessadas em obter esses minerais. Classifico-a, disse ele, como uma guerra inútil, porque é possível obter essas matérias-primas, e aqui vem um detalhe. Por que o seu clamor? Porque os grupos que lá estão, nesta guerra econômica, eles assassinam e vitimizam as mulheres. Senador Monsanto, é algo realmente impressionante o depoimento dele. Ele diz que as mulheres são as principais vítimas desta guerra, porque a violação, a mutilação e a destruição do aparelho genital delas são utilizados como uma estratégia desta guerra econômica. É uma estratégia porque é utilizada de forma deliberada. Destruir o aparelho genital das mulheres, que são o pilar da família, sem matá-las, diante dos maridos, dos filhos e dos vizinhos, é uma forma de destruí-las não apenas fisicamente, mas também psicologicamente, e destruindo também assim a família, os seus maridos e os seus filhos. É uma maneira de destruir o tecido social, de destruir todos os valores, de desorganizar uma sociedade que já não era tão organizada. Ele, em seu depoimento, fala da maneira como a guerra ocorre. Uma guerra que destrói a comunidade local e cria um espaço em que os grupos armados exploram o coltan e a cassiterita sem controle e os exportam para o mercado mundial. Ele denuncia que mais de 5 milhões de congoleses foram mortos, mulheres foram estupradas e mutiladas diante de seus maridos e filhos.
há mais de 2 milhões de deslocados. E aqui há de se perguntar se não seria de a Organização Mundial do Comércio, dos governos reagirem diante de empresas que utilizam-se deste material vindo dessas minas do Congo, sabendo da forma como esse material é obtido.